Paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E hoje você já sabe, né? É dia da revista Dois Adolescentes. Meu Deus do céu, viu? Toda honra, toda glória pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vencemos, nós estamos chegando no final do segundo trimestre. Eu dou glória a Deus, já agradeço a Deus pela sua vida, por estar assistindo nosso vídeo, por estar compartilhando, por ser inscrito no nosso canal. Meu Deus do céu, que maravilha, viu? E vocês que são membros também, que o Espírito Santo possa aplicar cada vez mais a palavra de Deus em vossos corações. E hoje é dia da lição de número 13, que traz por título o amor do Pai por seus filhos. Vamos estar vendo exatamente qual é o amor de Deus para com as nossas vidas, ilustrando a história do filho pródigo. Meu Deus do céu, e está sensacional essa aula, viu? Você não me conhece? Sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEDEB e também CJDB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Nós estamos comentando a lição de adultos, de jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E se você é aquele professor que ama dinâmica, pode ficar despreocupado. De todas essas revistas, nós também estamos postando dinâmica. A dinâmica dessa aula já está disponível em nosso canal e creio que está uma bênção em nome de Jesus, tá bom? E se gostar, já sabe, né? Se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe à vontade e deixa seus comentários. Por gentileza, deixa aqui nos comentários se você ama dinâmica. Hashtag amo dinâmica, que eu vou deixar para o todo especial, tá bom? Mas sem demora nenhuma, vamos agora para a nossa aula. O título da lição número 13 dos adolescentes é sensacional. O amor do pai por seus filhos. E se você é professor, eu sugiro que você aborde bastante esse tema, para que possa deixar bastante claro que Deus nos ama. Deus nos ama, Deus cuida da gente a todos os momentos da nossa vida. Por isso que é interessante você perguntar isso à sua turma. Vocês têm certeza do amor de Deus? Por que vocês têm certeza que Deus ama vocês? Como é que nós podemos mostrar para uma pessoa que nós amamos? É com as nossas palavras? É com nossos gestos? É com nossas atitudes? O que é que nós podemos fazer para provar à pessoa que nós amamos? E como foi que Deus provou o amor para conosco? Então faz essas indagações para que os alunos possam perceber a importância do tema, tá bom? Mas você sabe muito bem que nós vamos estar estudando aqui a história do filho pródigo, que vai demonstrar o amor de um pai para com seus filhos, que tem poder de perdoar até falhas, até defeitos. Tudo isso por causa do amor e também o arrependimento do seu filho, tá bom? Sem demora nenhuma, vamos para a nossa mensagem. Na mensagem, o comentarista colocou o seguinte: então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe da sua casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. Lucas capítulo 15, versículo 20. Isso aqui, irmãos, demonstra uma cena magnífica. Isso aqui demonstra o amor desse pai. Veja só, de longe ele havia visto o filho que tinha saído, tinha levado a sua herança, tinha gastado tudo, estava retornando de uma forma humilhante, mas o pai não olhou nada disso. O pai esqueceu tudo que foi feito e a alegria dele foi tão grande que ele saiu correndo para abraçar, para beijar o seu filho. Esse é o amor do pai, que perdoa defeito, perdoa suas falhas, porque o mais importante é a pessoa, o mais importante é ter o filho novamente ao seu lado, perto da sua casa. Da mesma forma é Deus, viu? Deus nos ama de uma forma fantástica. E quando nós estamos retornando para a casa do pai, quando nós estamos nos colocando na posição de filhos, Deus nos ama, Deus nos abraça, Deus cuida da gente, e que nós possamos exatamente estar fazendo isso a qualquer momento. Aconteça o que aconteça, nós nunca podemos esquecer que o nosso Pai nos ama a todos os momentos. Vamos para os objetivos. Se você é professor, sabe muito bem que o objetivo é aquilo que você deve alcançar após você ter ministrado, ou seja, suas histórias, seus exemplos, tem que focar sempre nesses objetivos, porque no final, seus alunos deverão ter aprendido o seguinte: primeiro, explicar o que cada personagem da parábola representa. Segundo, destacar a importância do arrependimento. E terceiro, reafirmar o imensurável amor de Deus para com seus filhos. Se os seus alunos aprenderem isso, a sua aula foi nota 10. Eita maravilha! A leitura bíblica em classe está no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Eu recomendo que você não faça a leitura, senão você vai passar muito tempo, tá bom? Até porque toda a aula será explicada no decorrer da sua lição, tá bom? Essa introdução. A história de hoje fala de dois jovens perdidos. Olha, dois jovens perdidos. Um que saiu de sua casa e outro que ficou perdido dentro da sua casa. É um grande problema isso, viu?
Um que achou que seria livre fora de casa e o outro que se sentia escravo dentro de casa. Que desejou a morte do pai e o outro que jamais desfrutou dos benefícios do pai. Entretanto, ambos foram alvos do insistente, envolvente, gracioso, acolhedor, generoso amor do pai. Tanto o filho que saiu de casa tinha um amor do pai, quanto também o filho que ficou dentro de casa. E o comentarista ele destaca o seguinte: o filho que estava dentro de casa tinha todos os benefícios, mas no entanto não desfrutava de nada. Filho que optou sair de casa pensando que teria tudo, na verdade acabou perdendo tudo. Então muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que estão se perdendo ao sair de casa. Isso é bastante preocupante. Muitas pessoas são assim. Muitas pessoas são assim, mas no entanto também, aquelas pessoas que estão se perdendo dentro de casa, mesmo dentro da igreja, na verdade não conhecem a Deus, não desfrutam dos seus benefícios, faz uma adoração falsa, faz uma submissão falsa e Deus não se agrada com isso. Então devemos estar preocupados com esses dois tipos de pessoas. Um que sai de casa e o outro que fica perdido dentro da nossa casa. Meu Deus do céu, viu? É forte, Brasil. Para a hora de aprender. Por vezes, nos evangelhos, vemos os escribas e fariseus censurando Jesus por causa de alguma coisa. Às vezes, em função de algo que ele falou, Marcos capítulo 2, versículo 5 ao 7. Outras vezes, por algo que ele fez no sábado, Marcos capítulo 2, versículo 23, 24, Lucas capítulo 6, versículo 6 ao 11. E outras ainda por ignorar a tradição, Marcos capítulo 7, versículo 1 ao 6. Desta vez, eles o criticam porque comia com os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama. Lucas capítulo 15, versículo 1. É com base nesse contexto que Jesus conta a história que ficou conhecido como filho pródigo, que é esta parábola que nós estamos estudando hoje. Ou seja, irmãos, Jesus que sempre estava sendo criticado porque as pessoas não queriam que Jesus ajudasse o outro. Os escribas e fariseus não queriam que Jesus sentasse com os pecadores. Os escribas e fariseus não queriam que Jesus Cristo fizesse a missão de Deus. Aí Jesus chega agora e conta essa parábola para mostrar bastante claro que o amor de Deus vai muito além do que o pensamento deles. Que o amor de Deus vai muito além do que a tradição. Que nada supera o amor de Deus. E através do amor, por causa do amor, você perdoa pecado. Por causa do amor, você se senta com pessoas que não são dignas diante da sociedade. Por causa do amor, você perdoa. Por causa de amor, você restitui. Tudo isso por causa de amor. Então essa parábola vem mostrar para os escribas e fariseus que o amor de Deus vai muito além do que os seus pensamentos. Ponto 1 da nossa lição, o filho perdido que partiu. Ou seja, o primeiro mencionado que nós vamos estar estudando aqui é a questão do filho pródigo, que resolveu sair da sua casa, pedir toda a sua herança para que pudesse desfrutar das coisas que o mundo lhe estava lhe oferecendo. Vamos ver agora o resultado disso, viu? Essa história é sobre um pai que tinha 2 filhos e está prestes a vivenciar talvez a cena mais dramática que se poderia imaginar no mundo da época de Jesus. Um filho solicitar herança é como se estivesse pedindo a morte do pai. Eu gostaria que o senhor tivesse morto, porque assim eu poderia desfrutar da herança. Por isso, me dá a minha herança, meu Deus do céu. É um momento dolorido no coração de qualquer pai, viu? Tal atitude equivalia a desejar a morte do pai. Diante do pedido, o pai divide a herança entre os 2 filhos e o mais moço, após arrumar suas malas, vai embora para um país que ficava muito longe, versículo 3, e passa a viver uma vida cheia de ilusões, uma vida cheia de gastos, uma vida cheia de pecados, e no entanto acaba perdendo tudo. Meu Deus do céu, viu? O filho que se partiu. O filho perdido que se partiu. Veja só, irmãos. O filho habitava com o pai, vivia com o pai ajudava, o pai sustentava, o pai protegia. O pai dava tudo aquilo que era necessário. Mas, no entanto, o filho achou que estava pouco. No entanto, o filho pensou que ele, fora do seu pai, ele poderia conquistar muitas coisas. Ele poderia desfrutar das coisas que com seu pai não estava desfrutando. Ou seja, eles tinham um desejo de experimentar as coisas. Ele estava com a vontade de conhecer o mundo. E isso é preocupante, principalmente para você que está na igreja, meu irmão. Quando nós estamos na igreja e estamos curiosos de conhecer o mundo, de conhecer aquele famoso, de conhecer aquela música, de conhecer aqueles lugares que não agradam o Senhor. E esses desejos estavam no coração desse filho pródigo. O coração dele estava desejando as coisas que o mundo lhe oferecia. E ele sabia muito bem que se estivesse ao redor do seu pai, se estivesse na casa do seu pai, ele não poderia desfrutar disso. O que é que ele faz? Chama o seu pai: pai, eu quero ir embora. Eu quero a minha herança, eu quero partir daqui. Eu do seu lado, eu estou perdendo meu tempo. Eu sou novo, o senhor está até velho. Eu tenho que aproveitar as coisas que o mundo me oferece. Senão daqui a pouquinho eu vou ficar igualmente você. Eita Jesus, não é assim que as pessoas falam?
não é assim que os adolescentes falam, não é assim que os jovens falam, quando querem sair da presença do Pai, quando querem sair até da presença de Deus, que estão muito novos e precisam desfrutar das coisas que o mundo oferece. E isso, irmãos, para a cultura da época era ofensivo. É como se o filho estivesse desejando a morte do pai, porque pedir a herança os filhos só recebem na morte do pai. E quando o filho solicita isso, estava dizendo, olha, para mim o senhor já morreu, me dá o que me pertence, me dá o que é meu. E o pai, por amor do filho, resolve lhe dar todo o seu direito. Pega a sua herança, divide entre seus dois filhos. O filho está na sua casa e continua com ele, e no entanto o filho pródigo vai sair com toda a sua herança, com todo aquele dinheiro, porque estava desejoso, estava querendo ver as coisas que o mundo, estava querendo aproveitar as coisas que o mundo oferece, viu? Meu Deus do céu, viu? Abra o olho, adolescente. Isso é prejudicial para a vida de qualquer um, viu? Na atitude do filho pródigo, nós podemos ver algumas características. Por exemplo, a rebeldia. Ocorre quando escolhe pedir sua herança e ir para a terra distante e viver como se o pai não existisse. Versículo 11 a versículo 13. Irmãos, nós sabemos muito bem que essa fase de pré-adolescente e adolescente é uma fase muito difícil. A rebeldia parece estar no sangue. Qualquer coisinha já quer falar mais alto. É como se estivesse descobrindo o mundo e estivesse pensando também que agora já pode fazer tudo, que agora já tem conhecimento de tudo, que não precisa mais de ninguém, que já é dono do seu próprio nariz. Essa idade de adolescência, irmãos, tem muita questão da rebeldia, porque quer ser dono de si, quer tomar decisões em certos lugares, quer ouvir determinadas coisas, e muitas das vezes não está ainda preparado. Um adolescente, irmão, não está preparado ainda para decidir as coisas, até porque ele está começando a conhecer. E você sabe muito bem, para que nós possamos escolher uma coisa bem, nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos ter experiência, e é tudo isso que não tem. Mas, no entanto, o adolescente pensa que tem experiência. O adolescente pensa que sabe mais. O adolescente pensa que tem um conhecimento até melhor do que os pais. Não sabendo ele que a experiência conta muito. O pai pode até não saber ler. O pai pode até não saber escrever, mas ele tem um negócio fundamental que é a experiência de vida. Já passou por muitas situações adversas, já passou por muitos problemas e já foi resolvido. Então esse pai, essa mãe já tem conselho para dar. Exatamente é isso que os filhos não querem, conselho dos seus pais. Às vezes, preferem conselhos dos ímpios, preferem conselhos dos YouTubes, prefere conselhos do Instagram, prefere conselhos dos ídolos e, no entanto, pessoas que não condiz com a verdade. Essas pessoas não têm o princípio cristão, não têm a palavra de Deus para nortear e acabam influenciando os nossos filhos para o mal, acabam influenciando os nossos filhos para o pecado. E isso é bastante preocupante, que você sabe muito bem que as pessoas são seduzidas pelaquilo que vê, pelaquilo que ouve. Quando os nossos filhos ficam ouvindo que o mundo é bom, quando nossos filhos ficam ouvindo que as festas, que as bebidas são boas, acabam dando curiosidade, acaba dando vontade. E se nossos filhos não tiver fundamentado na palavra, se os nossos filhos não forem atuantes na escola bíblica dominical, se os nossos filhos, irmãos, não forem praticantes da palavra, a primeira sedução que Satanás fizer, ele vai cair. Por isso que nós precisamos manter a palavra de Deus firme em nossa casa, firme na nossa igreja, firme na nossa EBD. Nós devemos se preocupar bastante com o ensinamento, porque você sabe muito bem o que faz a pessoa perecer é a falta de conhecimento. Então nós, enquanto pastores, enquanto professores, enquanto pais, nós precisamos motivar os nossos filhos a ler a Bíblia Sagrada, a frequentar a escola bíblica dominical, a perguntar suas dúvidas, a conversar sobre todos os temas. Você sabia que aquilo que você não conversa com seu filho, o mundo está conversando, a televisão está conversando, as redes sociais estão conversando? É melhor você conversar com seu filho sobre qualquer tema do que seu filho aprender as coisas pela televisão, do que seus filhos aprender as coisas pelas redes sociais, porque as redes sociais, na maioria das vezes, não estão ensinando o que a palavra de Deus diz, muito pelo contrário, vão estar contradizendo a palavra de Deus. E você sabe, o que nós precisamos fazer cada vez mais é firmar os nossos passos na palavra. Nós precisamos viver a palavra, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos consagrar nossa vida através da palavra. Então, se nós não tivermos essas vivências da palavra, o que será de nós? Por isso que eu recomendo você ensinar a palavra a todos os momentos, para que assim seu filho possa ter uma base, possa ter raiz. Tem um hino muito famoso aí que diz que nós precisamos ter raízes, e as raízes são criadas na leitura da Bíblia, as raízes são criadas na escola bíblica dominical, as raízes são criadas no culto de doutrina. É assim que nós criamos raízes.
Eita, meu Deus do céu, viu? Essa aula, meu Deus do céu, está forte. É comida forte, viu? Vamos dar continuidade aqui. Nessa fase, irmão, de rebeldia, os nossos filhos precisam de muito apoio, mas também de disciplina. Não é porque o seu filho está revoltado, está rebelde, que você tem que fazer a vontade dele. Até porque todos os filhos necessitam de uma disciplina, necessitam de um líder. E o líder da sua casa é você. O líder da sua casa é você. Então todo adolescente precisa ser disciplinado, precisa receber ordem. Ah, pastor, mas ele está rebelde. Não fizer o que ele quer, ele vai sair de casa. Não é assim que acontece não, irmãos. Senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse filho pródigo. Ele sai e depois volta chorando. Sabe por quê? O mundo lá fora não perdoa ninguém não. O mundo lá fora não cuida de ninguém não. O mundo lá fora é cruel. Mas você sabe muito bem que às vezes o ser humano precisa experimentar. Às vezes o ser humano, para andar de bicicleta, precisa cair para saber a dor que causa, para saber os ferimentos que causa. Então nós, enquanto pais, devemos orientar nossos filhos, amar nossos filhos, mas também disciplinar. Devemos mostrar que na nossa casa existe ordem, existe um padrão e todos precisam seguir. Mas tudo isso com muito amor. Os nossos filhos precisam olhar para nós e ver amor, ver dedicação, ver compromisso, ver responsabilidade. Porque também quando nossos filhos nos olham e não vê amor, não vê dedicação, não vê disciplina, não vê carinho, ele vai procurar isso em outras pessoas. E eu já lhe falei, muitas das vezes essas outras pessoas não têm conhecimento da palavra do Senhor e vão puxar seus filhos para o pecado. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Ponto 2, né? As consequências. Você sabe muito bem, irmãos, que esse filho pródigo saiu com muito dinheiro. O pai era muito rico e acabou saindo com muito dinheiro. Mas, no entanto, ele gastou todo esse dinheiro. Irmãos, o mundo lá fora não perdoa ninguém. O mundo lá fora não perdoa inocentes. Nós precisamos ter maturidade, nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos ter experiência. E o filho pródigo foi exatamente isso que ele fez. Ao sair, começou a desfrutar tudo aquilo que o mundo tinha. Ele conseguia amigos, conseguia lugares, conseguia pessoas para estar ao seu redor, ele conseguia comprar o que ele queria, mas, no entanto, faltou juízo, faltou maturidade. O mais velho tem uma adagem que diz o seguinte: tudo que se tira e que não se coloca vai fazer falta mais cedo ou mais tarde. E foi isso que aconteceu com o jovem. Ele acabou gastando todo o dinheiro. Acabou gastando todo o dinheiro nas bebidas, nas prostituições, com os amigos dos momentos. Existem muitos amigos dos momentos. Quando você está em cima, os amigos estão do seu lado. Quando você tem dinheiro, os amigos estão do seu lado. Quando você tem sucesso, os amigos estão do seu lado. Mas quando você não tem dinheiro, mas quando você não tem sucesso, mas quando você está na prova, mas quando você não pode ajudar em nada os seus amigos, esses amigos fogem, esses amigos saem, esses amigos lhe rejeitam. Sabe por quê? Eles não gostam de você, eles gostam das coisas que você proporciona, ele gosta do seu dinheiro, ele gosta dos seus status, ele gosta da sua posição. E tem pessoas assim na nossa vida, irmãos, que não gostam da gente, eles gostam dos momentos que nós proporcionamos. E precisamos estar vigilantes com essas pessoas, porque o verdadeiro amigo, ele corrige, o verdadeiro amigo, ele cuida, o verdadeiro amigo, ele dá a mão quando a pessoa está necessitando. Agora, quando as pessoas estão ao nosso lado somente para usufruir daquilo que nós temos, tem que ser repreendido em nome de Jesus. E desse filho pródigo acaba perdendo tudo aquilo que tinha. E não era pouca coisa não, viu? Digo e repito, o mundo lá fora não perdoa inocentes. No item 3 aqui, do arrependimento. Quando ele cai em si, ou seja, percebendo o equívoco de ter saído da sua casa e desprezado seu pai, ele então decide voltar arrependido. Ele decide pedir misericórdia do pai, a fim de apenas ser um empregado em sua casa. Versículo 17 a 19. Em outras palavras, meus irmãos, quando ele percebe que tinha perdido tudo, quando ele percebe que ele estava no mundo só, quando ele percebe que ele queria ser escravo do seu pai e não mais filho, por causa da situação que ele estava. Quando ele cai em si, irmãos, ele percebe que ser escravo do pai seria melhor do que a condição dele. Ele estava vivendo uma vida humilhante, não estava mais com ninguém, ninguém era mais seu amigo. Ele estava agora comendo praticamente a comida dos porcos, que era o pior tipo de alimento possível. Mas, no entanto, ele cai em si, percebe o seu erro e deseja voltar para a casa do pai, mesmo que o pai lhe aceite como escravo. Eita Deus, viu? O arrependimento é necessário, irmãos. Uma das coisas que devemos ter em nosso coração é nos arrepender de todo o pecado.
Todo cristão precisa ter um coração arrependido. As pessoas que não conseguem se arrepender não vão habitar o céu. O que causa, irmãos, o que vai levar muitas pessoas ao inferno é a falta de arrependimento. Irmãos, nós precisamos nos humilhar diante da face do Senhor. Nós precisamos reconhecer os nossos erros e pedir que Deus possa nos dar arrependimento. Porque você sabia que ter arrependimento, que nós só conseguimos ter se Deus colocar em nosso coração, deve nos humilhar, porque tem coisas, irmãos, que nós gostamos de fazer. Tem coisas que nós gostamos de fazer. A prática do pecado, muitas das vezes, é prazerosa, mas, no entanto, é pecadora. Então, precisamos buscar o arrependimento de Deus. Mas como é que você vai se arrepender de algo que você gostou? É difícil, mas Deus nos dará arrependimento. Por isso que devemos viver uma vida de oração e de consagração ao Senhor. Então, o filho não pensa duas vezes, retorna para a casa do pai para viver como escravo, não sabendo ele que o amor do pai continuava o mesmo. Eita maravilha, viu? O amor do pai continuava o mesmo. O pai, por certo, pensava todos os dias daquele filho que tinha se perdido. Mas, no entanto, ele tinha uma esperança desse filho retornar. Porque o pai sempre tem esperança que o filho retorne para a sua casa. No quarto ponto, falar a questão sobre a alegria, irmãos. Quando esse pai, que há anos não viu o filho, ha visto o filho, ele não olhou a condição que estava, ele não olhou nada, ele saiu correndo disparado para poder abraçar seu filho. Quantas das noites ele não orava pelo filho? Quantas das noites ele não pensava dos filhos? Quantas vezes ele ia se alimentar e lembrava do filho? Será que meu filho está alimentando? Porque pai é assim, irmãos. O filho pode estar aonde estiver, mas nós sempre temos a preocupação. Nós sempre ficamos pensando, será que está comendo, será que está bebendo, será que está se vestindo, como é que está, será que está sendo cuidado, será que está protegido, será que aconteceu alguma coisa? O pai sempre tem as preocupações. E que essas preocupações que o pai tinha, estavam exatamente acontecendo com o filho. O filho não tinha mais alimento, o filho não tinha mais roupa, o filho não tinha mais nada, tinha perdido tudo. Mas quando o pai percebe, mas quando o pai avista o filho, ele sai correndo tão somente para abraçar, tão somente para beijar, não olhando a condição, não acusando, não botando mais peso, irmãos. Que tem pais também que só o sangue de Jesus, irmãos. Se aquele pai, quando estivesse vendo aquela situação, se fosse dar aquele chabum, se fosse dar aquela disciplina, irmãos, o filho ia ficar mais com medo ainda. Há momentos na vida de um pai para com o filho, que mesmo que o filho precise de correção, mas o primeiro momento tem que ter o amor, primeiramente tem que ter o abraço, primeiramente tem que ter o filho. O pai, em vez de criticar, em vez de questionar, em vez de ficar pedindo o seu dinheiro, não, ele foi abraçar, ele foi beijar. Porque mais importante do que o dinheiro, mais importante do que a roupa, mais importante do que o patrimônio, era a vida do filho. O pai estava alegre só porque o seu filho não estava morto, estava vivo. E naquele momento ele pôde abraçar, ele pôde beijar, ele não perdeu a oportunidade. Por isso que eu abro um parênteses agora e falo o seguinte: se você for pai, por gentileza, dê um abraço no seu filho, beije seu filho, diga que você ama. Esses momentos vai marcar a história do seu filho. Não tenha vergonha, não tenha medo de dizer que você ama o seu pai, que você ama seu filho. Da mesma forma, se você for filho também, abrace mais seu pai, beije seu pai e a sua mãe, diga o quanto você ama, o quanto você gosta de estar na presença dele. Nós precisamos transmitir amor, tanto para os nossos pais, quanto também para os nossos filhos. O amor tem que estar em nossos corações, porque o Espírito Santo de Deus aplica em nós. Então vamos demonstrar amor. Não perca a oportunidade agora de dizer que você ama seu filho. Não perca a oportunidade de dizer agora que você ama sua filha, que você ama seu pai, porque o amor está em nossos corações. Meu Deus do céu, viu? Sensacional. Então, claro, o seguinte: o filho mais novo dessa parábola representa os cobradores de impostos e as outras pessoas de má fama que se distanciam da presença do Senhor. Aqueles que se iludem com o mundo fora dos limites da casa do Pai Celestial. Jesus estava ensinando aos seus ouvintes que, apesar das suas escolhas erradas que fizeram, o arrependimento é o único caminho possível para aqueles que querem voltar para Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 13, Mateus capítulo 4, versículo 17. As palavras, esse filho mais novo representa todos os pecadores, as pessoas que preferem ver a vida no pecado, as pessoas que abandonam a Cristo para viver no pecado, para viver pecando, para aproveitar que o mundo oferece. Mas, no entanto, vai perceber mais cedo ou mais tarde que de nada adianta, que isso não vai trazer proveito nenhum, que isso não vai trazer felicidade alguma. Quantas pessoas têm dinheiro, têm fortuna,
pode te comprar tudo aquilo que o dinheiro oferece, mas no entanto não tem paz, no entanto não tem paz, no entanto não tem alegria, no entanto não tem boas amizades. As pessoas estão com ele por causa do dinheiro. Então esse filho mais novo representa todos os pecadores que se afastam de Deus por causa do mundo, mas depois acaba voltando arrependido para os braços do Pai. E sabe o que é interessante? Jesus continuando com braços estendidos para receber a qualquer um que queira voltar. E se você que está me ouvindo não é cristão, aceita Jesus Cristo como Senhor Salvador. Ou se você já foi crente, aceite, retorne para o caso do Pai, procure a igreja mais próxima e aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua alma. Porque fazendo isso, tu terás a salvação e habitarás na Nova Jerusalém, viu? Meu Deus do céu, viu? Que maravilha, meu Deus do céu, viu? Quer saber o seguinte, você está gostando da nossa aula? Está sendo útil para você? Por gentileza, se inscreva no canal. Você ainda não está inscrito no canal, não perca tempo não. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim o YouTube vai enviar para você as nossas notificações, viu? E se gostar, já sabe, né? Deixa também seu like, deixa aquele comentário que eu vou responder a todos, tá bom? Vamos agora para o tópico 2 da nossa lição. Deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser um parceiro. Nós estamos ajudando todas as pessoas que são membros. Nós estamos enviando o seguinte, o slide dessa aula que eu estou aqui utilizando, a dinâmica por vídeo, a dinâmica também por escrito. Nós enviamos para os membros um card com a leitura diária, um vídeo chamada, um despertador, artigos, tiramos todas as suas dúvidas, enviamos certificado, ideias para o trimestre, ideias para o encerramento do trimestre. Tudo aquilo que você precisa para ministrar a sua aula ou para a sua escola bíblica dominical, nós estamos fornecendo para os membros, viu? Mas, no entanto, os membros nos ajudam com o valor mensal. Pastor, é muito caro ser membro do canal? Não é caro não, pode ficar despreocupado. É praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Tópico 2 da nossa revista. O filho perdido que ficou dentro de casa. O filho mais velho sempre foi fiel ao seu pai e nunca quis sair da sua casa, nunca se rebelou. Mas, no entanto, ao receber a notícia do retorno do seu irmão e ver a festa que o seu pai estava promovendo, ele ficou indignado e criticou a atitude misericordiosa do seu pai. E o filho mais velho, irmãos, não gostou dessa atitude do pai. O filho mais velho não entendeu que o amor do pai supera tudo. Tanto que o filho mais velho demonstrou tanta insatisfação que não entrou para a festa, ficou do lado de fora, reclamando de ter trabalhado toda a vida como escravo e nunca ter recebido um cabrito para festejar com seus amigos. Versículo 28 a versículo 30. Na cabeça dele, o pai jamais poderia perdoar aquele que demonstrou tamanha ingratidão pela família. Muito pelo contrário, deveria punir, deveria colocar ele como escravo. Ele não sabia que o amor do pai supera tudo. Ele não sabia que o amor do pai é perdoador. E ele agora, o filho mais velho, começa a ficar indignado, começa a questionar tudo e a todos, não sabendo ele que o amor do pai por ele também é o mesmo. Deus, ele ama a todos. Deus, ele cuida de todos. Eita maravilha, viu? Esse é o Deus perdoador. Esse é o amor de Deus para com as nossas vidas. Não estou dizendo com relação à salvação, mas estou dizendo que Deus, ele ama a todos. Até porque você já sabe, para se salvar, precisa aceitar a Jesus, se arrepender dos seus pecados e andar em novidade de vida. Mas isso não significa que Deus também não ama os pecadores. Deus ama os pecadores. Deus não ama o pecado que está na vida dessas pessoas. Por isso que quando essas pessoas se arrependem dos seus pecados, Deus agora retorna restituindo tudo aquilo que foi jogado fora. Deus agora retorna restituindo toda a sua graça, todo o seu perdão e todo o seu amor. Meu Deus do céu, viu? Esse filho mais velho também nos deixa um ensinamento esplêndido. Esse filho mais velho representa os escribas, representa os fariseus, que sempre estavam dominando a lei, tinha conhecimento da lei, vivia no templo, vivia orando, vivia clamando a Deus, mas na verdade não desfrutava de todo o carinho de Deus, não desfrutava do amor do Senhor, não porque Deus não queria, mas porque eles não pediam, eles não conversavam com Deus do jeito que Deus gosta, eles não conversavam com o Pai deles, eles na verdade faziam apresentações em praças públicas. Não devemos fazer apresentações em praça pública, no sentido de querer nos mostrar, querer reconhecimento. Isso não é conversar com Deus. Conversar com Deus é entrar no teu quarto, fechar a porta e conversar com Ele em secreto. Como assim você vai conversar com o nosso Deus? Agora, querer aplausos, querer reconhecimento humano, não é assim que a Bíblia Sagrada ensina não, viu? Na parábola, esse jovem, o filho mais velho, está tão perdido quanto seu irmão. A diferença é que ele não consegue enxergar quão distante está do pai. Ele é filho, mas se vê como escravo, versículo 29. É rico, pois o que é do pai também é dele, porém age de uma forma miserável.
vulnerável, companhia diária do seu pai, mas no entanto se sente solitário. Que tristeza, ele está perdido dentro da casa do pai. O filho mais velho da história representa os escribas e fariseus que se consideravam santos demais e desprezavam outros, mas no entanto não desfrutava do amor de Deus, porque não fazia a vontade do Senhor e não conversava com Deus, conversava com os homens, demonstrava o seu conhecimento, demonstrava a sua oratória e não estava buscando nem clamando a Deus para que Deus pudesse estar perdoando seus pecados e assim eles pudessem desfrutar de todas as bênçãos de tópico. O pai amoroso. Essa parábola, do começo ao fim, aponta em direção ao amor de um pai. Atitudes erradas do seu filho, ele está sempre disposto a perdoar e acolher na comunhão da família os que se arrependem. Por essa razão, o Pai apresentado por essa parábola representa o Pai Celestial, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai dessa parábola representa a Deus, porque Deus é da mesma forma. Deus continua amando e Deus continua querendo que os seus filhos retornem para a sua casa. Ah, pastor, mesmo cheio de pecado, meio cheio de pecado, vai limpar, vai purificar, vai tirar os pecados, vai botar roupa nova, vai botar anel, vai botar sandália e vai dizer: este é meu filho, que estava morto, estava no pecado, mas agora está comigo, eu vou proteger, eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou sustentar, eu vou proteger e tem direito à minha herança. Meu Deus do céu, viu? Esse é o nosso Deus, amoroso e cuidadoso dos seus filhos. Mas para que isso aconteça, é necessário que os filhos retornem para a sua casa, que os filhos retornem para o Pai arrependido, porque através do arrependimento Deus vai transformar, através do arrependimento Deus vai cuidar, através do arrependimento Deus vai sustentar os seus filhos, mas precisamos retornar constantemente para a casa do Pai. Como vimos, o mesmo Pai que sai ao encontro do filho mais novo para abraçá-lo, para recebê-lo, sai também ao encontro do filho mais velho para poder assim conciliar, convencê-lo a entrar e se juntar novamente à comemoração, porque Deus demonstra aos cobradores de impostos e pecadores em nada nega ou anula seu amor pelos escribas e fariseus. Pelo contrário, tal amor lembra-nos da natureza radical da graça salvadora que vem ao nosso encontro. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Ou seja, Deus, ele ama a todos. Deus ama o filho pródigo, que saiu da sua casa e comete vários pecados. E Deus ama também os escribas e fariseus. Mas ambos precisam se arrepender para que possa se desfrutar de todo o amor de Deus. Com isso, nós percebemos que não importa a situação que você ou algum amigo esteja vivenciando, dentro ou fora da comunhão da igreja local, saiba que existe um Deus amoroso que chama a todos para perto de si. Basta tão somente um arrependimento sincero que você receberá todos os benefícios de ser filho. Eita Deus, que maravilha, viu? Quer saber o seguinte, você está gostando? Já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Já deixou aquele comentário? Meu Deus do céu, essa aula está sensacional. Estamos encerrando o terceiro trimestre com chave de ouro, viu? Vamos para a nossa conclusão. Não há como ficar indiferente ao tamanho do amor revelado por todos nós. O Pai Celestial continua amando e chamando pecadores ao arrependimento, a fim de que possam desfrutar dos benefícios de sua paternidade. Compartilhe essa boa notícia com seus amigos e creia que o Espírito Santo irá convencer que o Pai nos ama, independente da nossa posição, independente da nossa sociedade, independente dos nossos pecados, independente das nossas falhas, independente das nossas orações, das nossas consagrações. Deus, ele nos ama. A qualquer momento, o amor de Deus está direcionado para a nossa vida. E esse amor é tão grande, como eu disse, ele deu seu filho para morrer em nosso lugar, nós ainda sendo pecadores. Não estou dizendo com relação à salvação, mas o amor de Deus, ele é para todo mundo. Deus ama o ladrão, Deus ama a prostituta, Deus ama a todos. Mas para adquirir a salvação, é necessário se arrepender dos seus pecados. Mas quero dizer para você que Deus possa aplicar esta palavra, que você possa entender que o amor de Deus é muito maior do que tradição, que o amor de Deus é muito maior do que a igreja, o amor de Deus é muito maior do que qualquer tipo de pecado. O amor de Deus, ele é tremendo, é fenomenal nas nossas vidas e nós precisamos estar aceitando este amor e tendo mudanças nas nossas vidas. Meu Deus do céu, já vou encerrando aqui, deixando a paz do Senhor, pedir que Deus possa aplicar essa palavra no meio do seu coração e que o encerramento do trimestre seja um sucesso na sua escola bíblica dominical e que você possa continuar conosco no terceiro trimestre, viu? Nós estaremos comentando a revista e vamos continuar postando também dinâmicas, viu? E que Deus esteja lhe abençoando cada vez mais.